Boa tarde, pessoal. Meu nome, como me falou, é Liriane Gomes. Eu sou aluna do doutorado da Ecologia e eu vou falar um pouco para vocês sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo durante o doutorado. Por enquanto, o tema geral é o que os sons dos animais, o que dizem os sons dos animais, que é a influência de perturbações ambientais na paisagem sonora. Eu vou falar um pouco para vocês como eu comecei a minha jornada acadêmica, né? Antes de começar a falar sobre o trabalho em si. Eu sou aluna da UNEB, da cidade de Paulo Afonso, Bahia, e foi na UNEB que eu me formei em Ciências Biológicas, mais precisamente no ano de 2011. Então, é a universidade que me formou e um lugar que eu tenho muito orgulho de ter vindo, né? Eu tenho muito orgulho de falar que sou unebiana. E aí, em 2015, eu entrei para o mestrado da UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, e aí foi na UFES que eu comecei a desenvolver trabalhos com bioacústica, porque tanto na UNEB quanto na UFES eu trabalhei com anfíbios, com anuros, só que na UNEB eu trabalhei mais com a área de diversidade, para conhecer o que se tinha na região, que se conhecia pouco. E na UFES, não, eu entrei mais na área de bioacústica e foi com bioacústica que eu defendi o meu mestrado em zoologia. Essa é uma lembrança do meu mestrado, da defesa do meu mestrado em zoologia, né? Então, através da UFES, a minha orientadora, a professora Flora, que eu acabei vindo parar aqui na UESC. E aí ela conhecia Mirko e tinha saído um projeto da Chapada que ela estava incluída. E ela, Lid, tenta lá na UESC. E aí eu tentei de última hora, e aí Mirko foi super gentil, me ajudou, e acabei passando, né? E agora entrei no doutorado em ecologia. E o meu plano sempre foi trabalhar com bioacústica de anfíbios. Então, eu desenvolvi um projeto com várias perguntas que eu tinha na época relacionadas à bioacústica de anfíbios e, através desse projeto, que é intitulado Influência do Canto para Estruturação e Partição de Nicho Acústico em Comunidades de Anuros, né? Estava totalmente voltado para anfíbios. Só que aqui na ecologia, no nosso primeiro ano, a gente tem que começar a amarrar ideias muito práticas, porque no segundo ano a gente já tem que ter um capítulo pronto do doutorado. E é um capítulo de revisão. E foi aí que eu pensei em fazer o efeito do ruído antrópico para os anuros. Só que quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha muito pouco material para anuros e eu achei que o trabalho ia ficar muito pobre. E eu já tinha uma vontade de entrar em outros grupos, mas sabe aquela coisa, você tem a vontade, mas você está segura em um ambiente e você meio que fica, não, vou continuar aqui. Mas aí isso foi o pontapé inicial. Não vou fazer só com anuros, vou fazer com outros grupos também. E foi aí que surgiu o meu primeiro capítulo do doutorado, né? Que era intitulado A Influência dos Sons Antropogênicos para a Modificação dos Sinais Acústicos, e é uma meta-análise para animais terrestres. E eu vou falar um pouco agora desse trabalho. Esse é o meu primeiro capítulo, ele já passou por algumas revisões e está numa fase de quase submissão. Eu só preciso de um ok de uma última pessoa para a gente submeter ele. E ele foi o meu trabalho de revisão que eu apresentei na ecologia, né? Então, para começar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre comunicação, né? O que é que envolve a comunicação? A comunicação, ela envolve um emissor. Esse emissor, ele emite um sinal, que pode ser de diversas formas. Na comunicação acústica, é um som. Esse sinal, ele carrega uma informação. Essa informação, ela chega ao receptor e o receptor, ele tem que emitir uma resposta. Então, a gente fala que a comunicação, ela só é eficiente quando o sinal faz esse trâmite, de sair do emissor até a resposta do receptor. Então, aí a gente fala, bom, a gente tem uma comunicação eficiente. Então, existem vários tipos de comunicação. Entre os tipos de comunicação, nós temos a comunicação acústica, né? A comunicação acústica, ela envolve vários tipos de interações entre os animais, e ela está presente em vários grupos.
E tem uma grande vantagem, que é o quê? Ela consegue se propagar a longas distâncias, diferente, um exemplo, da comunicação visual, que você precisa que o outro receptor esteja um pouco próximo. Já a comunicação acústica, não. Você emite o sinal e, independente tipo de um espaço, claro, que o receptor esteja, ele vai conseguir receber aquele sinal. E alguns dos tipos que mais utilizados da comunicação acústica é alerta de perigo, escolha de parceiros, defesa de territórios, em vários grupos, né? De mamíferos a insetos, muitos animais utilizam a comunicação animal. E aí, foi necessário colocar os tipos de som gerados como se fossem umas caixinhas. Em que caixinhas eram essas, tá? A primeira, nós temos nomes que são chamados biofonia, geofonia e antrofonia. O que é isso? A biofonia eram os sons gerados pelos animais não humanos, tipo o canto de um anfíbio, o canto de um pássaro, o canto de um grilo, o rugido de um macaco, entram dentro da biofonia. Geofonia são os sons chamados geofísicos. Que sons são esses? O som da chuva, o som de um trovão, o som de um riacho. Então, todos os sons que são da terra, natural, eles são chamados de geofonia. E aí, onde o humano entra? O humano ganhou um outro tipo de som, porque nós não utilizamos o som só para a nossa comunicação. Além da gente utilizar para a nossa comunicação, nós começamos a gerar muitos outros tipos de som através da nossa existência. E aí onde foi que surgiu a antrofonia. Por quê? Porque se a gente utiliza um carro, a gente está gerando um som. Se a gente está fazendo uma obra, a gente está gerando um som. Então, o som humano, ele passou a ser um som só para comunicação e ele passou a ser um som também considerado poluidor. E aí, esses três tipos de som é o que nós chamamos de paisagem sonora, tá? Então, quando a gente... Esses três tipos de origens de som, a gente fala, então, o que é uma paisagem sonora? Então, é um registro dos sons de um local. E esse registro, ele pode ser biofonia, geofonia e antrofonia. Pode ter locais que tem os três, e pode ter locais que só tenha um ou outro, né? Então, através da antrofonia, a gente começou a perceber o quê? Que os sons gerados por humanos, eles causavam muito ruído no ambiente. E ele poderia dificultar os sons dos animais. Como eles dificultariam? Quando você tem um som de um animal que ele é gerado e ele não consegue chegar ao receptor porque você tem um ruído antrópico naquele ambiente, o que vai acontecer no mascaramento do som? O que a gente chama de eu estou gerando um som antrópico em outra frequência, esses sons eles vão se sobrepor. E o que o receptor vai receber é um som diferente do que o emissor emitiu. E aí esse som não vai ter a mesma eficiência, ou então ele pode nem conseguir chegar ao receptor. E aí a gente fala que a comunicação, ela começa a ter problemas. Só que a maioria dos animais, eles necessitam da comunicação, principalmente com relação à seleção sexual. Então, eles precisam o quê? Eles precisam ter estratégias para conseguir conviver com esses sons antrópicos. E aí onde surgiram as perguntas do meu trabalho. Meu trabalho é duas hipóteses, e aí a gente começou a se perguntar, né? Animais expostos a ruído antrópico, eles aumentam as propriedades espectrais do sinal acústico? Ou em ambientes ruidosos, os animais aumentam a duração do canto e a taxa de canto? Então, na verdade, o que a gente queria saber é se os animais eles estavam modificando os parâmetros de um canto por conta de um som antrópico. E, para isso, a gente realizou uma meta-análise. Então, o que é uma meta-análise? É a meta-análise quando você tem uma grande quantidade de estudos que verificam algo, só que sempre um vai dar uma resposta, outro vai dar outra, outro pode dar um meio termo, e aí você quer saber, bom, mas para aquele grupo, o que é que está acontecendo? Existe, naquele grupo, a maioria sofre com os sons antrópicos ou não sofre com os sons antrópicos? E aí você faz uma meta-análise e você vê o geral, o que é que está acontecendo.
um compilado de todos aqueles trabalhos que você consegue ter acesso. Então, para a minha meta-análise, eu tive acesso a uma base de dados e eu procurei vários artigos com essas características, né? Eu utilizei as palavras ruído, mascaramento, tráfego, estradas, urbanos e antrópicos, sinal, campo, vocalizações. Então, essas foram as palavras que eu utilizei, e aí eu obtive o quê? Uma base de dados com todos os artigos que apareciam. A base de dados que eu busquei foi na Scopus e o Web of Science, e além disso, eu procurei trabalhos citados também. E aí, a partir dessa base de dados, você faz um protocolo que é chamado protocolo de Prisma, que é o quê? Você começa a ver quais os trabalhos você vai inserir no seu estudo e quais os trabalhos que você vai retirar do seu estudo e por quê, né? Um exemplo. A primeira coisa que eu removi foram trabalhos relacionados à engenharia e medicina, porque eu sabia que não tinha a ver, não ia relatar nada das coisas que eu queria. E aí, depois, outro protocolo que eu fiz foi, podia ser sons antrópicos e podia ter animal, mas se fosse marinho, eu tiraria, porque o meu interesse era sons de animais terrestres, porque a propagação do som é diferente, então isso ia ficar muito difícil de englobar em um mesmo estudo. E aí, no final, depois que eu fiz todo esse protocolo de Prisma, eu tive 63 estudos. E aí, dentro desses 63 estudos, eu tive 3 grupos, né, insetos, anuros e aves. Dentro desses trabalhos, eu retirei mamíferos, por quê? Porque eu tive só 2 trabalhos de mamíferos, e um era com sagui e outro com morcego, então se tornou inviável, né? Dentro desses trabalhos, eu olhava se os trabalhos eles mediam os parâmetros acústicos, e se eles medissem os parâmetros acústicos, eu retirava a média e o desvio das áreas controle e tratamento, que era controle sem ruído, tratamento com ruído antrópico. Muitas vezes, a gente não tinha o tipo de ruído antrópico, porque muitos trabalhos eles colocam ruído urbano. Tipo, ruído urbano a gente entende como ruído de carro, mas muitos eles colocam ruído de carro porque é estrada. Então, o ruído antrópico ele fica nesse termo, né? Tipo, ruído urbano, ruído de estradas, e aí a gente pega a média, o desvio padrão e faz uma coisa chamada tamanho de efeito, tá? O que é mais ou menos o tamanho de efeito é a forma que a gente avalia uma meta-análise, para a gente ver se os trabalhos eles têm um efeito positivo ou negativo. Para isso, eu utilizei o pacote R, eu usei o programa R e o pacote Metafor. E como resultado, o que foi que eu obtive, né? Eu tive 3 espécies de insetos, eu tive 15 espécies de anuros e 69 espécies de aves, em todos esses trabalhos, nos 63 trabalhos que eu encontrei. E a minha meta-análise teve o quê? Aqui, primeiro, eu vou explicar para vocês, mais ou menos, como é que a gente compreende uma meta-análise. Aqui no 0, significa que eu não tive efeito. Tipo, que o ruído antrópico não teve diferença dos sons nas propriedades acústicas com relação ao ruído antrópico. Então, se os meus dados eles ficarem no 0, significa que aquilo não teve efeito. Se ele for para um efeito positivo, ele vai para 2. Se ele for um efeito negativo, ele vai para -2. E o que isso significa? Um exemplo. Se eu tenho um parâmetro acústico, como frequência dominante, se ele tem um efeito positivo, eu estou falando que ele está aumentando a frequência. Se ele tem um efeito negativo, ele está diminuindo a frequência. E quais foram os resultados que eu tive, né? Para insetos, eu tive efeito apenas na frequência máxima. Para anfíbios, grande parte dos estudos estão aqui no 0. Grande parte tem alguém falando. Grande parte dos estudos estão aqui no 0. Tá vendo? Ó, tem uma tendência para a frequência aumentar e tem uma tendência para a taxa de canto diminuir. Mas se a barrinha passa pelo 0, eu não posso falar que teve um efeito positivo ou negativo. Já para as aves, eu dividi as aves em 2 grupos. Isso por quê? Porque muitos trabalhos, eles falam que a frequência, o ruído de tráfego, por exemplo,
ele é abaixo de 3 Hz, é um som de baixa frequência. E aí, um dos autores, quando meu trabalho foi para revisão, ele pediu para a gente colocar aves em duas partes. Para as aves que cantam a menos de 4.000 Hz e outro para aves que cantam acima de 4.000 Hz. Por quê? Porque o ruído fica em torno de 3.000 Hz. Então, uma parte das aves seriam mais atingidas e outra menos atingidas. E como isso aconteceria? Então, o que foi que aconteceu? As aves que cantam abaixo de 4 Hz, elas aumentaram a frequência dominante e a frequência mínima. E se vocês olharem, a frequência máxima ficou aqui bem próxima de sair da zona do zero. Já a taxa de canto e a duração de canto não teve efeito. Já para as aves que cantavam acima de 4.000 Hz, a gente teve o efeito na frequência mínima. Então, elas aumentavam a frequência mínima, a frequência dominante ficou aqui, né? E também não tivemos efeito na frequência máxima nem na taxa de canto. Se vocês me perguntarem por que para alguns eu tenho mais parâmetros acústicos e para outros menos, é basicamente porque a gente tem que fazer um compilado do que os trabalhos têm. Então, tipo, para anfíbios eu tenho 3 parâmetros acústicos medidos, para aves alguns parâmetros a mais. E aí, quando a gente olha isso, a gente tem aqui o N, a quantidade que foi avaliado, né? E se você observar aqui, quando a gente tem um N grande, a gente tem essa barrinha, o N pequeno, a gente tem essa barrinha grande, porque ele fala mais ou menos isso, né? O intervalo de confiança, ele é bem grande, porque o meu N é pequeno. Conforme eu vou colocando amostras ali, o meu grau de liberdade, ele vai diminuindo, como acontece aqui nas aves, que eu tenho 62, um N de 62, e aí o meu intervalo de confiança é bem menor. E esse aqui é um resultado relacionado ao valor de P. Foi significativo somente para os que tiveram efeitos que não estavam aqui na linha do zero, como vocês estão vendo, né? E o que esse resultado significa, né? Uma das coisas do resultado que a gente conseguiu observar é que as respostas elas são diferentes para cada grupo. A gente tem alguns parâmetros que respondem, outros que não, e isso varia muito entre os grupos. Por exemplo, anfíbios a gente quase não tem, insetos a gente quase não tem informações sobre canto. A quantidade de trabalhos é muito pequena, como vocês viram, eu só consegui inserir 3 trabalhos no meu estudo, então pouco se sabe sobre como modificar um parâmetro acústico que interferia para a seleção sexual, por exemplo. Mas uma das coisas que se sabe é que eles podem estar tendo modificações no seu comportamento, como, por exemplo, o trabalho de Duarte, em 2019, ela viu que, na presença de um ruído de caminhão, havia redução de 90% da emissão de sinal. Ela não encontrou modificação dos parâmetros no trabalho dela, porém, quando passava um barulho de um som antrópico super forte, os insetos paravam de cantar. Tipo, 90% dos insetos paravam de cantar, dos grilos paravam de cantar, porque o trabalho dela foi com grilos. Então, para insetos, a gente consegue ver que eles podem estar modificando um comportamento, né? Agora, o que isso vai causar, a gente ainda não sabe, até porque tem muitos poucos estudos relacionados a insetos. Para anuros, nós temos... Licença, gente. Que um dos trabalhos, ele fala o quê? Que na presença de ruído, tanto de couro como de tráfego, as fêmeas, elas diminuem sua orientação. Então, se as fêmeas diminuem a orientação, a gente tem que o ruído ele pode atrapalhar a seleção sexual, né? E grande parte dos trabalhos, eles falam muito da taxa de canto, que os anuros, eles diminuiriam a taxa de canto. E uma coisa que o nosso trabalho viu é que realmente tem uma tendência para essa diminuição da taxa de canto. Só que também a quantidade de trabalhos ainda é pequena, então essa tendência, se outros trabalhos de ruído antrópico para anfíbios verificar isso, essa tendência tende a realmente se estabelecer. Eles podem, muitas vezes, não mexer num parâmetro com frequência, mas mexer em outro com taxa de canto.
Alguns trabalhos também falam que eles podem estar usando estratégias, como exemplo o efeito Lombardi. Não foi detectado isso para ruído antrópico, mas para ruído ambiental, foi visto que alguns anfíbios eles têm o que a gente chama de efeito Lombardi, que é você aumentar a amplitude do som para evitar o mascaramento. Assim, é uma coisa bem comum, que é tipo, quando você está numa sala e tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, você tende a falar mais alto para sua voz se sobressair. Então, isso é o que a gente chama de efeito Lombardi. E uma coisa também que foi vista, que anuros que ficam próximos a estradas, eles diminuem o número de dias de coro e a duração do coro. Então, tipo, pode não valer a pena você estar gastando tanta energia ali cantando quando seu som está sendo mascarado. Então, para anfíbios, a gente consegue ver o quê? Existe um limite para a mudança de alguns parâmetros, tipo frequência. A frequência ela é considerada um parâmetro muito estático entre os anfíbios, que faz relação com o tamanho do corpo. Apesar de alguns trabalhos já conseguirem observar uma mudança na frequência, ainda é pequena. E ela leva muito tempo. E aí entra aquela coisa, eu vou cantar, eu vou perder energia e o meu som vai ser mascarado. Então, muitas vezes, a melhor estratégia para eles pode ser o quê? Diminuir ou parar de cantar frente a um ruído super forte, tá? Já as aves, o resultado variou bastante conforme a frequência do canto, né? Como vocês viram, eles tiveram uma modificação dos parâmetros com o ruído. Os que cantam dentro da faixa de ruído, que é abaixo de 4 kHz, eles aumentam tanto a frequência mínima como a frequência dominante. Já os que cantam acima da faixa de ruído, eles aumentam a frequência mínima, né? E o que é que a gente sabe mais ou menos para aves sobre como o canto pode interferir, né? A gente tem muitos trabalhos, eles relatam que a frequência ela é considerada uma característica para a escolha do parceiro. Então, as fêmeas, quando a frequência são menor, elas têm que os machos eles são maiores. E aí, aumentar a frequência poderia interferir nisso, né? Já outros machos, eles, quando a frequência é menor, eles leem o macho como menos hostil. E aí isso pode também interferir. Então, quando você aumenta a frequência, você teria machos menos atraentes e menos eficazes na defesa. Só que esses dados, eles são com base a modificação dos parâmetros para aves. E não se sabe como isso acontece com relação ao ruído. Só o que se sabe com relação ao ruído é que na presença do ruído, frequências altas são detectadas pela fêmea. Esse trabalho aqui, ele foi um experimento e ele viu quais eram as frequências que eram detectadas pela fêmea. Então, as frequências que estavam dentro da faixa de ruído, elas não eram detectadas. As fêmeas só conseguiam detectar as frequências que estavam acima da faixa de ruído. E aí entra uma relação de perda e ganho, né? Ele pode estar perdendo na seleção de parceiro e na defesa, mas ele pode estar ganhando de alguma forma, porque ele pode estar emitindo um sinal que seja eficiente para reconhecimento pelas fêmeas. Então, dessa forma, a gente pode falar o quê? Que o ruído ele pode ser considerado um filtro ambiental. Isso por quê? Porque muitas podem estar tentando modificar, mas muitas também podem estar o quê? Espécies podem estar fugindo de áreas com ruído, enquanto outras espécies podem estar ocupando esses espaços. Além disso, as espécies que se beneficiarem, que cantarem, um exemplo, se eu tenho áreas que eu tenho espécies que cantam na faixa de ruído e espécies que não cantam na faixa do ruído antrópico, as espécies que cantam na faixa de ruído, elas podem procurar outras áreas, enquanto para outra não vai ter tanto efeito, o ruído ali. Então, particularmente no grupo das aves, que foi o que a gente encontrou mais resultado, a gente tem uma característica do grupo que pode ser, que deve influenciar bastante o grupo, que é o quê? As aves morfologicamente, elas conseguem modular muito mais fácil o canto. Eles têm um aparato de produção de som diferente, que é a siringe. A maioria das aves, não é todas as aves que têm a siringe, mas a maioria tem. Então, isso poderia beneficiar. Poxa, elas podem conseguir modificar, enquanto os outros grupos que não têm esses aparatos podem não conseguir. E uma coisa que foi comum para os três grupos
é a falta de estudos que relatam quais os efeitos da modificação, quais as consequências, né? Então, tipo, a gente está vendo que os animais eles podem estar modificando, mas a gente está sabendo muito pouco sobre o porquê. E essa pergunta pode ser muito importante para a gente poder conseguir ter estratégias melhores para poder falar, o ruído de uma área tem que diminuir, ou o ruído de uma área não está afetando os animais. A gente precisa saber um pouco mais sobre as consequências para cada grupo, que a gente ainda não sabe. Então, esse mais ou menos foi como eu finalizei o meu primeiro capítulo, né? Falando um pouco sobre essa questão. E aí é onde eu encerro meu primeiro capítulo do doutorado, que foi relatando o efeito dos grupos. E o meu segundo capítulo do doutorado, ele sempre foi projetado para ter um trabalho sobre hipótese de... eu ia falar de outra coisa, meu Deus. Nicho acústico, que é o quê? É como os sons se organizam na natureza. E também era voltado para anfíbios. Só que, quando eu comecei a gravar, eu já tinha a vontade de trabalhar com paisagem sonora. E aí eu já comecei a gravar em uma taxa muito alta, porque eu pensava, se nada der certo, eu vou fazer um trabalho de paisagem sonora. E eu fazia campo na Chapada Diamantina. E o que foi que aconteceu? Realmente nada deu certo, e eu fui fazer um trabalho de paisagem sonora, né? E aí o meu segundo capítulo é intitulado Como o Fogo Influencia a Paisagem Sonora, Resposta da Biofonia no Parque Nacional da Chapada Diamantina, Brasil. Esse capítulo, ele trata-se de quê? A gente tem vários tipos de perturbação ambiental, né? E as perturbações ambientais, elas sempre foram vistas como algo que seria ruim para os ecossistemas. Só que a gente já conseguiu ver isso como ecólogo, que nem toda perturbação ambiental vai ser ruim para o ecossistema. Pelo contrário, a gente vai ter perturbações ambientais que são positivas e perturbações ambientais que são negativas. E isso vai estar muito relacionado com o tipo e a frequência de perturbação ambiental. Então, o fogo, ele é um tipo de perturbação ambiental que ela acontece de forma natural. Só que isso pode beneficiar muitos grupos, porque tem muitas espécies, até vegetais, que eles precisam de uma etapa de fogo para conseguir se manter. Porém, quando isso é elevado a uma escala muito grande, a uma frequência muito grande, ela pode causar muitos danos para a biodiversidade. Então, vários trabalhos demonstrando as consequências dos incêndios para os animais. Só que esses trabalhos, eles são muito pontuais, porque é muito difícil você ter um tipo de metodologia ou um método que englobe vários grupos. É quase impossível. Então, você tem um trabalho para insetos, um trabalho para aves, um trabalho para anfíbios. Então, englobar muitos grupos é uma coisa muito difícil. E aí é onde entra os estudos de paisagem sonora, né? Como eu já falei no começo, a paisagem sonora, ela é o registro dos sons que ocorrem em um determinado local. E ela é uma ferramenta super importante, porque se vocês olharem nessa imagem, você tem aqui um gravador, você vai grupos que podem estar nesse local. Então, com o uso desse gravador, você tira o quê? Você tira o coletor do ambiente. E você pode monitorar as áreas por um longo tempo, coisa que quando a gente vai fazer campo, às vezes a gente não consegue. E se conseguir, a gente às vezes tem um custo super alto e a gente não consegue manter esse custo. Já os gravadores você consegue monitorar um longo tempo, que é o que a gente chama de monitoramento acústico passivo. Quando você ouvir essa palavra PAM, faz referência a isso, né? E aí, nessa questão, entrou uma área da ciência que é chamada de ecoacústica, que ele tenta ver qual a finalidade daqueles sons na natureza, né? E por quê? O que a ecoacústica quer mostrar, né? Ela quer refletir quais as mudanças no estado ecológico de uma paisagem sonora. Então, quais as mudanças que estão ocorrendo e que você consegue registrar através do som. E aí a gente tem as perguntas desse capítulo, que é
Ambientes que não passaram por incêndios, ele apresentará a paisagem sonora mais diversa e menos uniforme, e mudanças nos diferentes tipos de som que compõem a paisagem sonora nas áreas queimadas e não queimadas. Uma parte ela é mais operacional, utilizada através dos índices acústicos, e uma parte ela é mais descritiva. Então, onde foi que eu realizei esse trabalho, né? Desculpa. Eu realizei esse trabalho na Chapada Diamantina, que é uma área que sofre bastante o efeito dos incêndios. E esses incêndios, eles ocorrem, a gente conseguiu dados desde o ano de 2008 até o ano de 2018. Então, os meus dados, eles foram gravados em áreas queimadas do ano de 2015 e de 2018, porque durante os anos de 2016 e 2017, houve pouquíssimos incêndios em áreas muito, muito pequenas. Então, a gente não conseguiu acessar áreas desses anos. E aqui estão os meus pontos de coleta dentro do parque, né? Foram 12 pontos de amostragem. Eu utilizei gravadores do tipo Songmeter, que são gravadores com microfones omnidirecionais, e eles foram colocados geralmente a 1,5 metro de altura, e eles gravavam a paisagem sonora por 24 horas, a uma taxa de amostragem de 96 Hz. E quando a gente converte essa taxa de amostragem, a gente grava uma taxa de amostragem que é o dobro da nossa frequência. Ela fica 48 Hz, tá? E a partir dessas gravações, eu passei a fazer o processamento dos dados, né? Como foi isso? A primeira coisa, eu obtive 269 horas de gravação. E essas horas de gravação, a primeira coisa que eu fiz foi utilizar um programa chamado Análise de Programa, que é um programa de bioacústica, que ele também roda em índice acústico, e eu cortei todos esses sons em 1 minuto. Por quê? Eu tive 15.296 minutos de gravação. Porque eu queria que os meus índices acústicos, que são o ADI e o AI, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, fossem a média de 1 minuto, e não a média de 5 minutos ou de 1 hora, tá? Eu rodei esses índices através do programa Sound Ecology, no programa R, e depois eu passei para a segunda etapa do meu trabalho, que é o quê? Que foi a parte descritiva. Utilizando o programa RAVE, eu verifiquei todas as minhas gravações, quais os sonótipos que tinha nessa gravação. O que é que a gente chama de sonótipo? O sonótipo é um som que eu tenho naquela gravação, tá? É um registro que eu tenho naquela gravação. Por que eu não chamo espécie ou coisas do tipo? Porque, tipo, para anfíbios pode ser fácil eu identificar um som e ver que aquele som é de uma espécie, mas muitas vezes em aves eu tenho sons diferentes da mesma espécie, então eu tenho sonótipos diferentes, então é mais fácil a gente falar sonótipo do que, e aí só depois que você passa isso por filtragem, por especialistas, você vai ver se vários sonótipos faz parte de uma mesma espécie ou não, tá? Então, os sonótipos são os sons diferentes que eu tinha nas minhas gravações. Então, eu fiz uma análise onde eu coloquei, onde eu consegui ver todos os sonótipos. A primeira coisa que eu tinha era colocar um código para cada sonótipo, ponto de cada sonótipo, e depois eu fui verificar se esses sonótipos existiam nos outros pontos. Para os índices acústicos, eu rodei um GLMM para ver se existia diferença das áreas queimadas e não queimadas entre os índices acústicos. E agora eu vou explicar para vocês um pouco como são esses índices acústicos, tá? Primeira coisa, aqui eu tenho uma imagem de duas paisagens sonoras. A primeira é uma paisagem sonora diurna. Essa é a forma que a gente vê os sons que estão ocorrendo naquele dado tempo. Aqui são 3 segundos. E aqui eu tenho uma paisagem sonora diurna, onde na noturna, onde eu tenho insetos, anfíbios e morcegos cantando, e na diurna eu tenho aves diferentes cantando. Então, o que são esses índices que eu falei para vocês no começo, né? É o índice de diversidade acústica e o índice de uniformidade acústica. O índice de diversidade acústica ele é baseado no índice de... Esqueci. Meu Deus. Ele faz o quê? Ele pega
ele divide uma área de som no que a gente chama de grades ou bins de frequência. Um exemplo, de 0 a 10, eu teria uma grade. E quais as frequências que eu encontro aqui? De 10 a 20, eu tenho outra grade. Quais as frequências que eu encontro aqui? De 20 a 30, eu teria outra grade. Quais as frequências que eu encontro aqui? Então, ele me fala o quê? Quanto mais na área eu tiver sons diferentes, mais o índice de diversidade acústica será alto. Então, se esses sons não tivessem nada, o índice de diversidade acústica seria 0. E se tiver muitos sons, aí ele tem um valor mais alto. Já o índice de uniformidade acústica vai falar quanto aquela área ela é homogênea ou heterogênea. É o que a gente chama de igualdade e desigualdade. Uma área que ela está próximo a 0 significa que ela é muito desigual. E o que é que essa desigualdade significa? Eu tenho frequências distribuídas em todas as faixas de frequência. Isso seria muito bom, porque isso significaria o quê? Que eu tenho vários cantos em todas as faixas. Eu tenho uma desigualdade perfeita. Já se eu tivesse só uma faixa, um exemplo, vamos supor que aqui não tivesse nada de canto, inseto, anfíbios, e só aqui morcego. Então, só teria uma faixa ocupada. Então, eu tinha uma desigualdade perfeita, ou eu tinha uma igualdade perfeita, porque eu só teria uma faixa de frequência ocupada. Então, os valores estariam próximos a 1. E se eu tiver várias cantando, os valores ficam próximos a 0, né? E como resultado, eu tive o quê? Eu tive que as áreas e as horas de amostragem influenciaram no meu resultado. Aqui eu tenho as áreas não queimadas de preto e as áreas queimadas de cinza. Então, se vocês observarem, em todas as horas, eu comecei de 6 horas, que é dia, e depois passei para a noite. Em todas as horas, as áreas não queimadas tiveram valores de diversidade acústica mais altas do que as áreas queimadas, que são aqui a de cinza claro, tá? O que é? Já no índice de uniformidade acústica, eu tive uma relação contrária. Também eu tive que área e tempo eram significativos, mas a relação foi contrária. Por quê? Aqui um exemplo, em todas as horas, eu tive que nas áreas queimadas eu tinha uma uniformidade maior. E o que isso significa? Que eu tenho menos faixas de frequência ocupadas, então eu tenho menos espécies cantando. Ou então, as espécies que estavam cantando, elas estavam ocupando a mesma faixa de frequência. E aí, com relação à descrição dos sonótipos, né? Essa é a parte mais descritiva do meu trabalho, que eu fazia o quê? Eu olhava as espécies, os sonótipos que eu tinha nas gravações, e eu tive o quê? Eu tive 10 sonótipos de insetos, eu tive 6 sonótipos de anfíbios, eu tive 56 sonótipos de aves, e eu tive 12 sonótipos de morcegos. O total foi 86 sonótipos no geral. E aí, como esses sonótipos eles se distribuíram perante as minhas áreas queimadas e não queimadas, né? Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um gráfico de offset, que do cinza escuro, eu tenho as áreas não queimadas, que é de 1 a 6. No cinza claro, eu tenho as áreas queimadas. E aí eu tive 17 sonótipos, se vocês olharem, que foram recorrentes, que estavam em quase todas as áreas, tá vendo? Variou, claro que aqui no final eu tinha um sonótipo que só ocupava 3 áreas, mas muitos sonótipos que estavam em todas as áreas. Eu tive 8 sonótipos que ocupavam uma área queimada e uma área não queimada. Eu tive 4 sonótipos que ocupavam apenas 2 áreas queimadas. E eu tive só 2 sonótipos que ocupavam apenas 2 áreas não queimadas. E aí eu tive uma quantidade de sons que eu só encontrei em cada área. Por exemplo, eu tive 36 sonótipos que só ocorreu nas áreas não queimadas, que é aqui, ó, 10 e 10, 10 só ocorreu na área 1. Outros 10 sonótipos só ocorreu na área 2. Então, a área 1 e a área 2 foram a área que eu mais encontrei uma riqueza de sonótipos, tá?
e 19 sonótipos que só ocorreram nas áreas não queimadas. Se vocês observarem aqui, a área 8, ela não tem bolinha. Ela não tem bolinha porque ela não teve nenhum sonótipo que só ocorreu nessa área. Então, todos os sonótipos que essa área teve, elas estavam dentro das outras áreas, das outras interseções. E esse resultado, o que foi que esse resultado me mostrou? Não vou falar de todos os grupos, mas as aves foi o grupo que eu tive maior diferença, por isso que eu vou falar delas, né? As aves, nós tivemos só 11 sonótipos que ocorreu nas duas áreas queimadas e não queimadas. E daí eu tive 31 sonótipos que foram exclusivos das áreas não queimadas e 16 sonótipos nas áreas queimadas. E aí esse resultado, o que é que ele significa? Primeiro, com relação ao ADI, a gente teve uma diferença muito grande entre as áreas não queimadas e queimadas, principalmente durante a noite. E aí eu atribuí esse resultado ao quê? Eu tive muitos sons de anfíbios e muitos morcegos que ocorriam durante... tive muitos sons de anfíbios, principalmente, que ocorriam durante toda a noite nas duas áreas. Os sons do morcego, não. Morcegos, eles cantavam com uma frequência grande em algumas áreas, em outras áreas eles só apareciam durante um momento. Então, provavelmente, esse foi o que levou o fato do ADI ter sido maior nas áreas não queimadas durante a noite. Já com relação ao ADI durante o dia, a gente tem o quê? Aqui, se vocês olharem às 6 horas da manhã, a gente tem uma diferença grande entre as áreas queimadas e não queimadas, porque geralmente às 6 horas da manhã, todas as aves estão em atividade. Então, nas áreas não queimadas, a gente tem uma atividade maior das aves, a gente tem uma quantidade maior de sonótipos de aves, e aí houve uma diferença maior. Já nas áreas, nos horários de 9 a 1 da tarde, esses valores foram mais próximos. Por quê? Porque independente de qual ave estava cantando, provavelmente eles tinham a mesma quantidade de aves cantando nesses horários, tá? Isso por quê? Porque aves, a gente teve uma quantidade maior de aves cantando do que qualquer outro grupo, tá? Com relação ao índice de uniformidade acústica, a gente teve o quê? Nas áreas queimadas, de 18 às 23 horas, os valores foram próximos a 1. E isso significa que, provavelmente, nessas áreas, a gente tinha uma faixa só de frequência que estava ocupada. E quando a gente tem uma faixa só de frequência ocupada, a gente pode falar que a gente tem uma espécie ou poucas espécies cantando que ocupam aquela faixa de frequência só. Você pode até ter uma outra espécie cantando, mas elas ocupam faixas de frequência semelhante. E eu atribuí esse resultado ao fato dos anfíbios, porque os anfíbios, eles cantaram bastante. Eu tive 3 espécies, 3 sonótipos de anfíbios que foram recorrentes nas áreas, tá? E aí a gente tinha só a faixa de frequência ocupada pelos anfíbios, então por isso que eles estavam próximos a 1 nas áreas queimadas. E aí eu não tinha tantos outros grupos cantando. Já durante o dia, os valores de AI foram mais baixos, tanto das áreas queimadas quanto não queimadas. Por quê? Porque durante o dia a gente tem uma ocupação grande da faixa de frequência pelas aves. E aves, ela ocupa uma frequência grande. O nosso trabalho foi de torno de 1 a 20 kHz. Então, a gente pode falar que a paisagem não era muito homogênea. Durante o dia, ela foi mais heterogênea, tá? E aí, com relação à descrição dos sonótipos, né? A descrição dos sonótipos, ela variou bastante pelos grupos, né? A gente teve grupos que foram mais, que teve muitos sons, e grupos que tiveram menos. E aí, para o fogo e a riqueza de espécies, a gente tem que os grupos, os resultados variam muito conforme os grupos. Um exemplo, mas a maioria, um exemplo para aves e anuros, eles falam muito da composição da vegetação após uma queima. Mas os trabalhos relacionados à paisagem sonora, eles falam o quê? Então, a gente só tem 2 trabalhos relacionados à paisagem sonora que verificou áreas queimadas e não queimadas.
Um trabalho, ele verificou uma área, que é o trabalho de Duarte 2021, ele verificou a área antes de ser queimada e ele continuou monitorando a área, mesmo depois da queimada, por mais de um ano. E ela viu que, para a riqueza de sonóticos, o grupo que foi mais atingido para elas tinha sido os insetos. Então, ela viu que, assim que passa por uma queima, os insetos, eles diminuem drasticamente a quantidade de cantos e depois ele vai se recuperando depois dessa queimada. E após um ano, praticamente não existe diferença entre as áreas queimadas e não queimadas. Então, para os outros grupos, eles não relatam tanto uma diferença, tá? E no nosso grupo foi o contrário, a gente teve uma diferença grande nas aves e nos outros grupos a gente não teve uma diferença tão grande. Isso talvez tenha sido ocasionado por quê? Porque a nossa coleta de dados ela foi realizada em torno de 2 anos após o incêndio, e aí provavelmente os insetos já teriam se recuperado, né? Então a paisagem sonora já tinha a mesma quantidade de insetos, tanto nas áreas queimadas e não queimadas. E aí o que a gente, para finalizar esse capítulo, o que a gente viu, o que eu posso falar é o seguinte, é que a paisagem sonora, ela tem sido uma boa ferramenta para você verificar perturbações. Então, apesar dos trabalhos eles ainda estarem engateando nessa área, porque a gente passou muito tempo verificando, precisando de tecnologias para avançar nessa parte que envolva perturbações ambientais. Alguns trabalhos que são mais recentes, se vocês olharem, os trabalhos são em torno de 2018, e alguns de 2021, eles já vêm vendo que realmente a paisagem sonora ele pode ser uma boa ferramenta para refletir o que está acontecendo na natureza, tá? Então, é com isso que eu finalizo esse segundo capítulo. E esse segundo capítulo, gente, ele ainda está meio que em construção. Então, eu estou finalizando, eu ainda estou precisando que algumas pessoas olhem os sonóticos para poder fechar, mas é basicamente isso, tá? E aí, o que é que a gente, né? Tem os próximos passos. Quais são os próximos passos, né? Eu estou com esses 2 capítulos no doutorado e os próximos passos, eles ainda são basicamente ideias, e ideias precisam sair do papel, né? Eu tenho dados do INCT, como falou no começo, que são dados de anfíbios, né, de paisagem sonora, mas com uma taxa mais voltada para anfíbios, que pode ser uma boa ferramenta para outros capítulos. Além disso, eu também estou envolvida em outros trabalhos que, como exemplo, um trabalho da fonotrópica, que é paisagem sonora em tempos de pandemia, onde a gente está verificando qual foi o efeito daquela parada que a gente teve ano passado, de praticamente 3 meses, todo mundo isolado, para a comunicação acústica e para a paisagem sonora. Eu sou voluntária desse projeto, onde eu tento identificar os sons urbanos, né? E mais ou menos é isso. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer especialmente a essas pessoas, né? Agradecer a todo mundo que está ouvindo até agora e agradecer aos meus companheiros de campo, que foram muito mais que fundamentais para que eu conseguisse obter esses dados. Eram campos muito difíceis, extremamente difíceis, e esses meninos são essenciais. Marcelo, Neto, Vini, foram essenciais para que eu conseguisse obter os dados. E assim, a forma que os meninos levam no campo é uma coisa que eu tenho que agradecer muito. Tipo, nessa segunda foto foi um dia que a gente tomou uma chuva, a gente perdeu o gás, não tinha como fazer comida à noite, a barraca ficou encharcada de água e a gente voltou com um atum e um pouquinho de farinha com rapadura por uns 30 quilômetros. E mesmo assim, estava todo mundo feliz, alegre, ninguém sem perder o bom humor. E eu acho que isso foi o mais importante para eu conseguir realizar esse trabalho. Então, eu devo isso muito, muito, muito a esses meninos, tá? E aí eu finalizo. Muito obrigada, gente.